Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui novamente, canal EPT, nunca convidando você para mais essa aula. Fique conosco, de certo que vai ser bênção para a sua vida. Estamos chegando à lição de número 9, na semana novamente conosco, nos estará uma aula abençoada. Então não deixe de ficar até o final desse vídeo para que você seja abençoado e edificado. Não esqueça também de deixar o seu like, deixar o seu comentário, de se inscrever, de compartilhar esse vídeo. Compartilhe com o seu grupo de igreja, nas suas redes sociais, é importante para que a palavra de Deus para que a palavra de Deus seja levada e para que esse canal cresça e que vidas continuem sendo abençoados através das nossas vidas e da sua também. Queremos desde já também agradecer a todos os nossos inscritos, a todos os nossos patrocinadores. Entre eles nós temos a Marca da Paz, que tem nos apoiado nesse projeto, onde você encontra roupa de crente, roupa de qualidade. Nós temos também a Livre de Recepções, onde você faz o seu evento, onde você faz a sua programação, com bom atendimento, com um preço acessível, tá? Então faça mais inscrições também, fica ali na frente, não vai ser próximo ao Corpo do Bombeiro. Nós temos também a Avalanche Lanche, nós temos um lanche bom, nós temos um lanche acessível, fica aí na Praça do Carnaúba, no Ipuí, também com a gente nesse projeto, nos ajudando, tá? Nós temos também Chiquinho Sorvete, fica ali no complexo, próximo ao Complexo do 8 também, sorvete de qualidade, todos nós conhecemos a procedência do sorvete, então que você passe lá também. Queremos também agradecer a Pinheiros Tecnologia, também a Pinheiros Tecnologia agora dia 12 de junho, dia dos namorados, está tendo um sorteio de uma cesta tecnológica, então você pode concorrer a essa cesta passando na Pinheiros Tecnologia e comprando até R$10 de compras ou adquirindo o ticket para o sorteio no valor de apenas R$2. Então passe na Pinheiros Tecnologia e abençoe e seja também abençoado, tá? E agora nós queremos que vocês fiquem até o final desse vídeo, que o nosso irmão aqui está vindo com uma aula abençoada, tá bom? A paz do Senhor, amados, graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar aqui para nós tratarmos sobre a lição de número 9, que tem o título Seja Santo, Fuja do Pecado. O texto do dia diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. 1 Tessalonicenses 4:3. E a síntese diz: Deus deseja que o seu povo se abstenha de toda e qualquer forma de impureza. O texto bíblico nós estamos vendo aqui está em Levíticos capítulo 18, versículos 6 a 18, com várias observações importantíssimas dentro dessa área, especialmente dessa área sexual, e também tem mais 3 versículos de Tessalonicenses 4, 3 a 5, quando Paulo nos diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, ou seja, o seu corpo, em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus, tá bom? Então o tema está muito interessante para fechar esta série de lições sobre essa questão sexual. Meus amados, eu sempre costumo riscar a minha lição, porque eu acho interessante fazer essas anotações. Eu fiz uma pequena, não sei se dá para vocês observarem aí, um pequeno mapa mental, né? Está aqui, muito simples, mas para explicar um pouco dessa questão do tema que fala assim: seja santo, fuja do pecado. Então esse mapa ele está assim, olha, pecado e diabo, tá? De um lado você tem aqui do pecado, você tem aqui a recomendação bíblica para você fugir do pecado. Mas em relação ao diabo, a Bíblia diz, a recomendação bíblica diz resistir. Então eu quero só fazer essa comparação para você ver como é interessante, não é? Porque em relação ao pecado, a Bíblia diz que deve haver uma fuga do pecado. Em relação ao diabo, você resiste ao diabo. Então, de certa forma, para você entender, o pecado ele exerce uma força maior até do que o próprio Satanás, né?
já que a Bíblia diz para você fugir do pecado, em relação ao diabo diz para você resistir. Isso é um ponto importante para todos nós, para os jovens também, porque não adianta você querer tentar, encarar o pecado. Não, a Bíblia diz para que você fuja do pecado. Aliás, nós temos casos na Bíblia de que jovens fizeram isso. Você se lembra do caso de José e da mulher de Potifar? O que foi que ele fez? Ele tentou resistir, ele tentou ficar lá, ele tentou encarar? Não, ele fugiu. Já com Davi foi o contrário. Ele tentou encarar, digamos assim, aquele pecado ao ver Betseba naquela situação, e aí ele cedeu ao pecado. Então, a lição principal que eu acredito desse tema, dessa lição, a verdade principal é essa: não adianta você querer encarar o pecado. A Bíblia manda que fugir da prostituição, é isso que diz a palavra? Mas em relação ao diabo, diz resistir ao diabo e ele, sim, fugirá de vós. É isso que diz a palavra de Deus. Primeiro tópico, a nossa missão está dividida em 3 tópicos: um modo de vida santificado, Segundo tópico, fomos chamados para ser santos. Aliás, 2 tópicos, tá? E os subtópicos como de costume. Nesse primeiro tópico ele fala sobre o modo de vida santificado. É claro que ele está falando de Levíticos, e é interessante porque a nossa missão de adultos está falando sobre o tabernáculo, e Levíticos também ele é uma continuação da obra que se fazia no tabernáculo, tanto é que ele é conhecido como o Código de Santidade, porque ele orienta o comportamento moral judaico, Ele também ele fala da expiação, ou seja, na realidade ele trata do modo de vida, que como nós estudamos no tabernáculo, Deus sempre quis morar, habitar no meio do seu povo, mas há uma coisa chamada pecado que nos separa entre nós e o nosso Deus, e o livro de Levíticos ele vai dar essas instruções de como você fugir do pecado, tá bom? Tem um ponto muito importante que está falando também da aliança com Deus. Então, o livro de Levítico fala de uma aliança. Eu coloquei também uma pequena observação aqui, que a aliança é que faz essa ponte entre os judeus e o próprio Deus. No meio dessa aliança podemos dizer que está aí a santidade, porque para que essa aliança tenha uma abrangência, tenha uma vigência, é preciso que haja também santidade, porque isso aí é que vai juntar, ou que vai fazer com que essa aliança seja perpétua. A bem da verdade, nós sabemos que o povo judeu, eles se desviaram, inclusive nessa questão de pecados sexuais, quando eles casaram, por exemplo, com mulheres estranhas, não da mesma nação, mulheres que adoravam outros deuses, e isso também foi um problema sério. A lição também aborda sobre a questão do relacionamento sexual entre familiares, já que está tratando aqui de tribos que viviam juntas. Então, por causa dessa questão social de estarem vivendo juntas, foi colocado leis para que não houvesse um relacionamento sexual entre familiares, entre parentes. Nós temos aqui um ponto também muito interessante, quando ele fala da proibição das relações sexuais de origem ritual. Nós já falamos anteriormente sobre essa questão da relação sexual com a questão da religião, do adultério, digamos assim, espiritual. Então ele está falando dessas práticas de rituais religiosos, especialmente nos ritos da fertilidade, que era muito sério. Você tem muitos textos que está falando lá dos famosos postes ídolos. Gente, esses postes ídolos é o mesmo que os obeliscos de hoje, tá? Então, esses postes ídolos, a ideia deles é realmente fazer uma referência ao falo,
ou seja, ao membro sexual masculino, né? Então isso aí era um ponto muito negativo, porque também isso fazia alusão ao próprio Baal, né? Ao órgão reprodutor daquela divindade. Por isso que era terminantemente proibido que se fizesse, né, referências ou até mesmo adoração, porque inclusive dentro disso entrava tudo relacionado à homossexualidade, por exemplo, né? Havia aqueles rapazes, a Bíblia usa uma expressão, rapazes escandalosos, não é? Que usavam essa questão religiosa misturada com a questão sexual, né? Até hoje, como eu falei para vocês, esse tipo de coisa a gente observa. Por exemplo, no Japão tem uma seita lá, uma religião, que eles têm o órgão sexual masculino como a sua divindade, como o seu Deus, né? Então, isso é uma coisa que deve ser observada. Nós vemos também o povo judeu, eles tinham aquela adoração ao deus Moloque, né? Que também estava relacionado com a questão sexual, e o deus Moloque foi algo que os judeus cultuavam, chegavam até a matar os seus filhos, queimá-los a Moloque, algo que é muito sério, algo que é condenável. Então o livro de Levítico, ele vem nos mostrar que Deus deseja do seu povo um padrão elevado de santidade. Santidade é a palavra-chave. Tanto é que o segundo tópico está falando sobre isso. Fomos chamados para ser santo. Então ele diz aqui: diga não ao adultério. A palavra adultério, do latim, adultério, quer dizer dormir em cama alheia. E eu acredito que é isso que Paulo quis se referir, usando a expressão de leito sem mácula, ou seja, uma cama sem mácula, sem mancha, que de fato o adultério é isso, né? Você está mantendo relação sexual com uma outra pessoa, uma relação extraconjugal, mas aí novamente você vem, se reúne com sua esposa na sua cama, cometendo adultério. Então, leito sem mácula é uma proibição, é algo que é condenável, tá bom? Eu quero também chamar a atenção para esse leito sem mácula em relação ao adultério, gente, do coração, porque se você parar para pensar, o adultério, ele acontece primeiramente no coração. Por quê? Porque você, dentro de si, nos seus sentimentos, você já rejeitou aquela pessoa. E aí você manter um caso extraconjugal já é uma consequência de você ter rejeitado aquela pessoa. Já que se você estiver realmente amando o seu cônjuge, o seu parceiro, a sua parceira, não existe motivo para o adultério, porque o teu coração está preenchido do amor daquela pessoa, tá? Então é importante, ele diz aqui, antes de decidir casar com alguém, ore, jejue, busque a direção do Senhor, pois Ele espera de todos os seus filhos que desejam se unir num casamento, uma vida de fidelidade e de santidade, tá bom? E aí, nesse segundo ponto, ele fala sobre dizer não à prostituição, que foi aquilo que eu disse para vocês. Essa palavra prostituição, no grego, existe duas palavras, né, que é porneia e moicheia, né? Então, porneia está falando de impureza sexual, está falando de tudo que é impuro, que é imundo nessa questão. Exemplo, tanto é que essa palavra porneia foi de onde veio o termo pornografia, que eu já falei para vocês antes, que é justamente a pornografia gráfica, né? Já que hoje se tem uma facilidade muito grande em relação a isso, a própria internet te dá muitas facilidades em relação a isso, a você ter pornografia
de graça e de fácil acesso, tá? Outra coisa importante que eu falei em aulas anteriores, que nós estamos vivendo em um tempo imagético, onde as imagens estão muito fáceis nessa questão, né? Então é preciso que o jovem realmente se atenha ao que diz a Bíblia, quando diz lá, não porém coisa má diante dos meus olhos. Então é preciso haver, digamos, essa abstinência visual, digamos assim, tá? Então pornéia é impureza sexual e moicheia é o próprio adultério que eu já falei aqui para vocês antes, né? A lição também diz que trata de todos esses assuntos para que se diga não ao homossexualismo. Eu sei que esse é um ponto muito crítico, porque nós temos casos acontecendo muitas vezes nas nossas igrejas e muitas vezes não se tem uma forma correta de se abordar isso, né? Eu sei que é muito complicado, eu acredito que nós podemos falar isso em um outro momento, mas a recomendação bíblica é para que se fuja, para que se diga não a essa questão homossexual, tá? Mesmo que a própria justiça diga que não tem problema, a própria sociedade diga que não tem problema, irmãos digam que não tem problema, porque de fato existem igrejas que apoiam e que fazem casamento entre homossexuais, tá? Num flagrante desrespeito ao que diz a palavra de Deus. Então, o último ponto para nós encerrarmos diz: diga não ao pecado, tá? Então, ele está abordando aqui o tema principal da lição, que é santificação. Gente, eu fiz também um pequeno mapa que ele fala sobre a santificação, tá bom? Como um processo. Então tem aqui uma escadinha em que você vai subindo nesse processo da santificação. Ninguém se torna santo da noite para o dia, é um processo. Então você precisa entender que você precisa galgar esses degraus, digamos assim, da santificação, porque a Bíblia é muito clara em dizer: sem a santificação ninguém verá o Senhor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, essa foi a nossa lição 9. Queremos aqui agradecer a você que ficou até o final desse vídeo. Não se esqueça novamente de curtir e compartilhar. Essa foi, desse trimestre da Graça Jovem, foi a última lição que o nosso irmão Nomi esteve nos apoiando, tá? Se você for grato ao irmão Nomi, deixe seu comentário, deixe sua curtida, é muito importante para que o irmão Nomi esteja conosco. Nós já queremos avisar que no próximo trimestre ele vai estar efetivamente no canal, nos apoiando, né, irmão Nomi? Na classe de maturidade, tá? E nós queremos deixar também você no aguardo, porque nós posteriormente vamos postar uma entrevista com o irmão Nomi, que o irmão Nomi tem uma vasta experiência com a escola dominical, é um apaixonado nato por esse projeto, então nós vamos estar fazendo uma entrevista, vamos estar postando para que você conheça ainda mais desse grande homem de Deus que está conosco do nosso lado, nos dando a honra no nosso canal, tá, irmão Nomi? Eu quero deixar uma última palavra de agradecimento. Quero só agradecer a todos vocês que acompanharam, que você possa compartilhar, assistir sempre, porque não é só no momento da escola dominical, mas eu acredito que são conceitos que servem para toda a nossa vida, né? Que Deus nos abençoe. Amém? Não se esqueça de curtir, de compartilhar, de seguir nossas redes sociais, nosso Instagram, certo? Então, muito obrigado. E EBD Núcleo priorizando a palavra.